Tá rolando um vídeo na internet da antiga musa da direita, Raquel Sherazade. Vamos ver como é que ela nos surpreende negativamente mais uma vez agora, falando então do decreto das armas do Jair Bolsonaro. O vídeo que ela põe o nome é Decreto da Morte, foi publicado essa semana. Vamos ver o que ela diz a respeito do decreto de armas de Jair Bolsonaro. Com tantas pautas para cuidar, como por exemplo a reforma da Previdência, a reforma tributária, a retomada do crescimento econômico, o controle da inflação, o combate à corrupção, a luta contra o desemprego, né? A melhoria da saúde pública, a sanidade das contas públicas, a melhoria da educação no país. Pois bem, com tantas prioridades para se preocupar, o presidente Jair Bolsonaro preferiu fechar os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Com tanta pauta importante deixada por anos de má gestão, o presidente resolveu abrir os olhos e atender uma pauta legítima, que, com perdão da redundância, é a legítima defesa. O que adianta você ter trabalho, você ter saúde, você ter tudo isso que ela falou e você morrer dentro da sua casa por um criminoso qualquer que vai te atacar e vai te matar e você não tem sequer o direito de se defender? Com tantas pautas importantes, que pauta é mais importante que o direito à vida? Que pauta é mais importante que a legítima defesa? Para brincar de seu rei mandou fazer. Pois bem, como um déspota mimado, o presidente modificou a canetada. É interessante como é que ela escolhe bem as palavras para ofender, para tratar de um assunto que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Aí ela usa essas palavras bonitas, déspota, canetada, para tratar de um assunto que ela não domina, e nós vamos ver aqui o quanto ela não domina. Através de um decreto administrativo, o chamado Estatuto do Desarmamento. Primeiro, decreto regulamentar, tá? Preciso lembrar que para entrar em vigor, esse conjunto de leis que regulamenta a posse, o porte, a comercialização de armas de fogo e também de munição, o Estatuto não nasceu da noite para o dia. Não. Em 1826... O Estatuto não nasceu da noite para o dia, ele veio do movimento orquestrado da ONU, impondo no Brasil como condição para aumentar o espaço do Brasil, foi um toma lá da cá com o Fernando Henrique, que para o Brasil ganhar determinado espaço na ONU, ele ia fazer passar o Estatuto de Desarmamento aqui, que foi gestado na gestão do Fernando Henrique e foi efetivado na gestão do Lula Ladrão. Vamos ver o que mais que ela fala. Do ano de 2003, ela surgiu no Ministério da Justiça. Sim, ela tramitou nas duas casas legislativas, ou seja, na Câmara e no Senado. Sem debate. Se vocês acompanharem a votação, vocês vão ver que tem manifestação da votação, eles não conferiram os votos, tá? Tem indício forte de que a votação foi equivocada, tá? Tem indício forte de que eles não fizeram sequer a contagem dos votos. Se você assistir o vídeo, você acha o vídeo na internet da votação, você vai ver que há vários indícios de irregularidade, mas vamos lá. E após várias discussões, né, entendimentos, com aqueles especialistas do Sol da Paz que entendem só de deixar o cidadão à mercê do bandido. Foi aprovada, enfim. Ou seja, para vigorar, o Estatuto do Desarmamento teve que seguir e seguiu o seu curso legal. Mas o atual seguiu governo demais. Resolveu pegar o atalho da inconstitucionalidade. Aqui é interessante pelo seguinte, ela fala de inconstitucionalidade. Primeiro que é um decreto regulamentar, tá? Decreto regulamentar não tem controle de inconstitucionalidade, tem controle de legalidade, porque ele só regulamenta. Segundo, que não se trata de atalho, a lei precisa de regulamento e sempre foi regulamentado por decreto, mas agora, ao ver da nossa especialista em legislação de armas, de controle de armas, o decreto pegou o atalho da inconstitucionalidade. Vamos ver. Para agradar a bancada da bala e para alegria geral e satisfação de milicianos, né? Alegria geral dos milhões de eleitores do Bolsonaro, uma vez que a pauta principal era dele, tá? Era de reestabelecer o direito à legítima defesa. Era uma das pautas principais dele. Então a vitória expressiva dele representa a vitória expressiva dessa pauta, sim. Aí ela fala que a alegria dos milicianos e traficantes. Coração, presta atenção numa coisa, bebê. Miliciano e traficante não usa arma legalizada.
Será que é tão difícil botar isso dentro dessa cabecinha? Traficantes e criminosos de toda sorte. O presidente resolveu facilitar o acesso a armas de fogo, a importação de armamento pesado, a compra. Cara, importação de armamento pesado, da onde essa criatura tirou isso aí? Limite, de compra de munição por pessoa e, pasmem, o presidente resolveu autorizar até mesmo crianças a praticarem tiro ao alvo, desde que consentido por um dos pais. Rapaz, ela publica esse troço aqui no dia 10 de maio. Ela vem criticar a participação de crianças no tiro esportivo. O tiro esportivo foi onde o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica. É um dos ambientes mais saudáveis que tem para a família. E aí ela vem com essa balela. Vamos lá. São a irresponsabilidade e a insanidade. O mais interessante é o seguinte, tá? Não existe dispositivo de segurança mais eficaz do que o conhecimento. Muito melhor do que cofre. Não estou dizendo que você não tem que ter cofre para guardar suas armas. É a criança saber o que se trata aquilo. Porque dela não vai ter curiosidade, ela sabe para que serve, ela sabe respeitar. Eu fui criado numa casa que teve arma sempre, nunca mexi no armamento do meu pai, porque eu sabia para que servia, atiro desde pequeno. Meus filhos foram criados, eu tenho 4 filhos, eles foram criados o tempo todo convivendo com arma, nunca, nem sequer chegaram perto, porque o conhecimento é o mecanismo mais eficaz de combate a qualquer acidente com arma. Mas vamos lá. Levadas ao patamar extremo. O troço é tão absurdo, gente, que eu não aguento. Eu vou ter que fumar um cigarro aqui, porque isso aqui embrulha o estômago. Vamos lá, Raquel. E apesar do silêncio sepulcral do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, o decreto popularesco e ilegal do patrão dele, o senhor Jair Bolsonaro. Nesse ponto aqui ela está errada também, tá? Porque o Sérgio Moro sempre se manifestou contra a flexibilização do Estatuto de Desarmamento, tá? Queira ou não, ele é desarmamentista e o Bolsonaro teve muita coragem em tocar para frente esse decreto, apesar do descontentamento do ministro. Já está sim sendo contestado por parlamentares, por juristas, por jornalistas, por entidades, organizações, por pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando, de defesa dos direitos dos cidadãos. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia já advertiu o Palácio do Planalto a retirar do texto do decreto trechos que já são considerados inconstitucionais. Tá. Vamos lá. Partidos políticos, de esquerda sempre, que são a favor de regimes totalitários que se caracterizam por desarmar o cidadão, igual Venezuela, Coreia do Norte, Cuba. Também da bancada evangélica. Tem o Hitler também, né? Tem Hitler, que é o grande desarmamentista, o ícone desse pessoal. Que é uma bancada importante de apoio a Jair Bolsonaro. Esses políticos se dizem já preocupados com as mudanças. Eu acho muito difícil alguém da bancada evangélica ser contra a flexibilização do Estatuto de Desarmamento, porque para o cristão a legítima defesa é obrigação, tá? Você é obrigado a defender sua própria vida e a vida de terceiros contra agressão injusta, tá? Aí ela demonstra que também não conhece patavina de evangelho e teologia. Vamos lá. Mudanças propostas, aliás, as mudanças impostas por Jair Bolsonaro ao Estatuto do Desarmamento. Esses políticos da bancada evangélica, eles se recusam a chancelar o armamento da população. Partidos políticos também já entraram com pedidos junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, para que o tribunal declare esse decreto armamentista de Bolsonaro inconstitucional. O relator é o ministro Celso de Mello. Que bom, né? Caiu para ele. Então, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os parlamentares estão se mobilizando também para votar um decreto legislativo que torne sem efeito esse decreto do Executivo. Lembrando que os PDLs são ilegais, tá? Os PDLs deveriam demonstrar onde que existe a extrapolação do poder regulamentar e nenhum demonstra. Decisão totalitária do presidente da República. A maioria dos juristas concorda que o decreto do Executivo
Eu acho engraçado, quando a pessoa não tem informação, ela joga assim, a maioria. Que maioria, querida? Mostra essa maioria. Que maioria que é essa? É impressionante o tanto de argumento vago que a pessoa utiliza para defender uma pauta que ela não conhece. O decreto de Jair Bolsonaro, o decreto armamentista, está em desacordo com as leis e com a Constituição do nosso país. Primeiro porque não cabe ao Executivo legislar. O presidente pode sim apresentar projetos de lei, né? Mas jamais pode aprová-los. Essa é a missão dos parlamentares, que foram eleitos para interpretar e para representar a vontade da população, votando leis que visem o bem comum. E o presidente não representa a vontade da população, né? É impressionante o tamanho da demagogia da pessoa. Sim, o Executivo pode baixar decretos, mas desde que seja para regulamentar leis já aprovadas pelo Congresso, sem jamais inovar, sem jamais inventar, criar, nem muito menos Ela não aponta um ponto de inovação, nenhum. se opor à essência da legislação, e esse não é o caso do decreto bolsonarista. O Estatuto do Desarmamento, ele foi discutido, foi votado, foi aprovado, foi sancionado em 2003, foi regulamentado em 2004 e vigora desde então. Quaisquer modificações à lei já Ela não menciona o referendo, né? Nenhuma vez. estabelecida deve ser feita por meio de emenda. O maior estelionato que a gente viu legislativo na história do Brasil foi o Estatuto de Desarmamento, que ficou bem claro com o referendo. Ou por um novo projeto de lei. A jurisprudência ela é pacífica com relação a esse tema, porque pelo princípio da hierarquia legal, nenhum decreto pode modificar lei ordinária. No linguajar popular, seria algo do tipo: o rabo não pode abanar o cachorro. Por aí. Então, quando emite uma decisão que Todo poder emana do povo. Qualquer pretensão contra a vontade popular é o rabo abanando o cachorro, tá? altera uma lei aprovada, sancionada e regulamentada, o Executivo ele extrapola as suas funções e entra em rota de colisão com as funções de um outro poder, que é o Legislativo. Agora, essa tentativa aí de derrubar ou mesmo de esvaziar o sentido do Estatuto do Desarmamento não é nenhuma novidade, não é surpresa. Essa foi uma das promessas de palanque de Jair Bolsonaro. Exatamente. Não foi promessa, foi compromisso. Ele está cumprindo o compromisso e os milhões de eleitores que votaram nele foi em prol dessa pauta. A proposta que ele apresentou para melhorar a segurança pública, vejam só. E aí ela comete mais um erro absurdo, tá? O porte e a posse de armas não é para melhorar a segurança pública, é para defesa pessoal. Eu não compro uma jaqueta para combater o inverno, eu compro uma jaqueta para me proteger do frio. Eu não compro um extintor para sair combatendo incêndio na rua, é para eventualmente, se meu carro pegar fogo, eu poder apagar o incêndio ali na hora. Então, esse link com segurança pública, substituir a segurança pública, é uma das maiores balelas que existe nessa questão, o que demonstra o total desconhecimento do tema dela. Mesmo popular, e a gente sabe que é uma proposta popular, a liberação do porte de armas é a típica solução fácil para problemas complexos, ou seja... Não é para solucionar o problema da segurança pública. Qualquer coisa em volta disso é mera retórica. Não funciona, é placebo. Claro que não funciona, a ideia não é para funcionar, nós não queremos substituir a segurança pública, o Estado tem que dar a segurança pública, mas nós queremos ter o direito de não morrer como ovelha na rua. Eu, pessoalmente, já defendi firmemente tanto o porte... Será que ela defendeu? Será? ...quanto a posse de armas de fogo. Eu fui até pouco tempo atrás uma crítica ferrenha do Estatuto do Desarmamento. Confesso, estava errada e não me envergonho de reconhecer isso. Mais armas em circulação não significam mais segurança para a população. Que será que ela bebeu para mudar radicalmente de ideia, né? Sem entrar em outros pormenores, e eu prometo que vou voltar a esse tema, até porque ele é muito... Volte o tema, mas estude antes. Volte o tema, estude antes. Leia, se informe. Não lê uma vírgula disso aqui. Complexo, né? E rende muita discussão ainda.
essa é uma questão até matemática. É uma questão, a princípio, lógica. Pesquisas feitas no mundo inteiro, elas são quase unânimes em afirmar. Pesquisas pagas para ter um resultado tendencioso, igual aquela de quantas vidas o Estatuto de Desarmamento salvou, se você inverter o mesmo critério, o César Mello explica muito bem isso, se você inverter o mesmo critério para a diminuição de homicídios que teve desde o decreto de janeiro, de facilitação da posse, em 15, 20 anos o homicídio zero no Brasil. Tão absurdo que é a proposta do Sou da Paz, nessas pesquisas que ela fala aqui. Quanto mais pessoas armadas, maiores as chances de crimes passionais, suicídios e mortes acidentais. Para ter uma ideia, só o estupro de pessoas que têm o porte de arma é 93% inferior a quem não tem, tá? Gente, a vida não é brincadeira. Então... A vida não é brincadeira, por isso a gente tem que ter o direito de defender a vida. Melhor não arriscar. Boa noite, Brasil. Boa noite, garota. Boa noite. Você está falando de um tema que você não tem a menor ideia do que você está falando. Vamos ver o que ela falou há pouco tempo atrás, defendendo a pauta no Ratinho. Aqui a pena de morte é contra o cidadão de bem. O bandido está vivo. O cidadão de bem é que é condenado à morte todos os dias. Eu estava vendo. Aí agora ela faz jogo de cena porque ela quer ser a musa da esquerda. Você não vai ser a musa da esquerda, Raquel. Ó outro pronunciamento dela aqui. E a prova de que o desarmamento de civis é um engodo são os números da violência que só cresceram desde o Estatuto em 2003. O país se tornou uma zona de guerra onde só um lado está armado, o da bandidagem. As pessoas de bem não têm mais o direito de se defender. Com o Estatuto do Desarmamento, nos tornamos ao mesmo tempo vítimas da lei e reféns da violência, porque as campanhas desarmaram os cidadãos, mas não os criminosos. E como o Estado é incapaz de proteger a sociedade, estamos nas mãos de bandidos e malfeitores que se impõem pelo poder de fogo, e o governo ainda nos diz para não reagir. É o que os criminosos querem, um povo inerte, indefeso e totalmente rendido. Quanto mais vulnerável é o cidadão, mais violento é o criminoso. O Estatuto tirou de nós o direito natural da legítima defesa e nos entregou como ovelhas para o sacrifício. Sabe o que isso aqui mostra? Primeiro mostra o retumbante fracasso de alguém que tem um canal há muito tempo e está com só 10 mil inscritos, com o tamanho da repercussão que essa moça... Eita, até caiu o celular aqui. O tamanho da repercussão que essa moça tem. Isso aqui mostra também o seguinte, você já ouviu falar naquela expressão papagaio de pirata? Então, isso aí é um papagaio de pirata. Ela fala contra ou a favor, sem saber do tema. Na manifestação dela a favor, você vê que ela repete jargões, sem conhecer. Se qualquer um que apertar ela no debate para ela defender o armamento, falar contra o Estatuto de Desarmamento, ela não consegue porque ela só repete jargão, é um papagaio de pirata. E aí agora ela faz a mesma coisa no sentido oposto, mostrando que não tem nenhum conhecimento do tema que ela está abordando. É um verdadeiro papagaio de pirata, isso é lastimável, lastimável. Vai ficar aí com seus 10 mil seguidores para sempre, logo logo meu canal que é pequenininho passo dela, tá certo? Isso é para mostrar para vocês que é importante a gente estudar antes de falar. Se você é a favor da flexibilização do Estatuto de Desarmamento, leia a respeito, se informe. Tem um vídeo aqui no meu canal só indicando o livro a respeito disso, porque a gente está cansado desses repórteres papagaios de pirata que ficam vomitando jargões, seja num sentido ou seja no outro. Forte abraço.